Olá a todos. Bom, o vídeo de hoje vai ser bastante interessante. A gente vai explorar alguns pontos aqui, certo? Eu quero fazer uma análise da música que se chama Imagine, cujo autor da música é o John Lennon, que fazia parte dos Beatles, certo? Acho que a maioria das pessoas aqui sabem quem é os Beatles, uma das bandas mais famosas que já existiu. Só que às vezes, né, eu me questiono, será que existia alguma agenda por trás dessa fama toda? Porque a gente sabe que a gente sabe que esse mundo, ele é regido por uma elite satanista. Ele é regido pelo maligno, né? Como diz na Bíblia, o mundo jaz no maligno. Às vezes eu me questiono, será que existia uma agenda por trás dessa fama toda? Será que eles chegaram ali aleatoriamente? Ou será que tinha alguém por trás, puxando as cordinhas? Porque a gente sabe que essas pessoas são fantoches, essas pessoas que fazem parte da indústria musical, essas pessoas que são celebridades, que influenciam as massas, eles passam um sufoco pra estar ali, tem um preço que eles pagam pra estarem ali. A gente vai analisar a música e a gente vai ver o que tem por trás, o satanismo que há por trás do John Lennon. Pois bem, então a música tá em inglês, eu vou traduzir e a gente vai ver o que tem de errado por trás disso. A gente vai entender com o vídeo de hoje que o John Lennon é só mais um ator, é só mais uma peça nesse tabuleiro de xadrez gigantesco, cujo quem move as peças são essas pessoas que conspiram sim para criar uma nova ordem mundial, certo? Que fazem coisas bizarras por trás dos panos, e essa elite é altamente envolvida com satanismo, e nós, querendo ou não, estamos envolvidos com essa adoração, porque muitos de nós, né, os seres humanos, idolatram pessoas como essa, John Lennon, idolatram pessoas como outros cantores também, que elas idolatram cegamente sem saber o que aquela pessoa tem por trás, com o que aquela pessoa está envolvida, certo? Apenas idolatra por quê? Porque é condicionado através de músicas, através de letras de músicas que seduzem as pessoas, certo? A gente sabe que isso é fato, porque eles usam da magia negra, certo? Isso é a arte da magia negra que eles usam por trás de certas músicas, certo? A gente vai entender isso bastante hoje, a gente vai entender isso bastante até o final do vídeo. Pois bem. Bom, então sem enrolação, então vamos lá. Então a música se chama Imagine, do John Lennon, que significa imagine. Então ele diz assim, ó: Imagine there's no heaven, ou seja, imagine que não há paraíso. It's easy if you try, ou seja, é fácil se você tentar. No hell below us, sem inferno abaixo de nós. Above us only sky, ou seja, acima de nós apenas o céu. O que a gente tem que notar com esse trecho? Ele diz assim, ó: imagine que não há o que? Paraíso, e imagine que não há inferno. Só uma análise. Todo satanista acredita que não existe céu, o céu do paraíso, e o inferno. Todo satanista acredita nisso, que não existe céu e inferno. Para ele acredita que existe apenas o céu físico, ou seja, above us only sky, acima de nós apenas o céu físico. Pois bem, então ele diz assim, ó: Imagine all the people living for today. Acho que a maioria das pessoas conhece essa música, tá? Imagine all the people, ou seja, imagine todas as pessoas living for today, vivendo o hoje. Então ele diz assim, ó: Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Ou seja, imagine que não há países. Não é difícil fazer, ele está dizendo. Nothing to kill or die for, and no religion too. Então ele diz assim, ó: nada para matar ou morrer, e sem religião também. Então ele diz: Imagine all the people live life in peace. You. Então ele diz: imagine todas as pessoas vivendo uma vida em paz. Aí ele diz: você. Então ele diz embaixo, né, no último parágrafo, ele diz: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ou seja, ele diz: você pode dizer eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Então ele diz: I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Então ele diz: eu espero que algum dia você se junte a nós, e o mundo será um só. Uau! Qual é a filosofia comunista da nova ordem mundial? É o quê? O mundo unificado, né? Apenas o quê? Apenas uma língua, apenas uma religião, apenas um governo, né? Uau! Então a gente vê que começa a ter algo muito de errado por trás dessa letra, tá?
Então ele diz, ó: Imagine no possessions. I wonder if you can. Ele diz: imagina um mundo sem possessões e eu espero que você possa. Então ele diz assim, ó: No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Então ele diz, ó: sem necessidade de ambição ou fome, uma irmandade do homem. Lembrando que esse termo irmandade ele aparece muito em sociedades secretas, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então ele diz de novo: Imagine all the people sharing all the world. You. Então ele diz, ó: imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Então ele diz, ó: You may say I'm dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Então ele diz mais ou menos assim, ó. Então ele diz: você pode dizer eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero algum dia que você se junte a nós e o mundo será um, né? Será único, certo? Então a gente vê que essa letra é uma letra comunista. A gente sabe que o comunismo, a nova ordem mundial, vai se basear no comunismo, certo? A gente sabe que a China é o laboratório da nova ordem mundial, desse novo governo, e é mais ou menos isso que ele está deixando bem explícito nessa letra. E a gente vê que tem muitas pessoas que idolatram sem saber o que está por trás da letra, não analisam, pensam que se trata de algo bom, mas a gente sabe que não é, galera. Esses caras aqui, ó, John Lennon, ó, tipo assim, nem vale a pena idolatrar esse tipo de pessoa aqui, porque esse tipo de pessoa aqui, infelizmente, elas vendem a alma pra estar onde está. Ou seja, elas aceitam trocar a salvação delas por fama terrena nesse mundo, certo? Por uma fama, por uma riqueza terrena, certo? Porque, como diz o Messias na palavra, na Bíblia, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ter que perder a alma, né? Se tiver que perder a alma. Então, a gente sabe que esse pessoal aqui não tem como falar que não. A verdade é que sim, todos eles fazem esse tipo de coisa pra estar onde tá. Jay-Z, vários cantores aí que as pessoas idolatram cegamente, Katy Perry, essas pessoas, elas dizem abertamente que venderam a alma, certo? Para o demônio, elas dizem abertamente. É só vocês procurar, tá um monte de vídeo aí na internet sobre essas coisas. Então nós vivemos nesse mundo que para você fazer fama, para você estar lá no topo, no pódio, você tem que fazer isso. Ceder a sua liberdade, certo, mental e a sua liberdade física, sendo um mero fantoche na mão desses caras. Bom, essa música aqui, o John Lennon, ele fez carreira solo. Quando ele fez essa música, ele já tinha saído dos Beatles. Mas a gente sabe que o John Lennon ele foi uma peça sempre fundamental para os controladores, porque o John Lennon sempre influenciou muita gente. Os Beatles, eles tinham um poder de influência enorme, certo? E ele foi uma pessoa muito bem escolhida para passar esse tipo de mensagem, nos condicionar esse tipo de cenário. Para quando acontecer, ninguém questionar, ninguém fazer nada. Porque já vai estar de alguma forma familiarizado com isso, certo? Pois bem, então agora a gente vai entrar na parte mais séria aqui. Por favor, tire as crianças da sala, que agora vem a parte pesada. Pois bem, então aqui a gente vê alguns fãs, a maioria garotas, e o público, na maioria jovem, ó. Você vê as garotas aqui, ó, fervorosas pelos Beatles, né? É a tal da Beatlemania, né? As garotas lá ficam loucas, né? Escandalizadas, olha lá, ó. Gritando, olha lá, em 1964. Ó, como é que as garotas ficavam, aliás. Ficavam loucas por esses caras. Então esses caras, de alguma forma, tinham um poder de influência enorme, 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 enorme. Então, com certeza sim, tinha uma agenda por trás deles, ó. Vocês podem ver, ó, como é que as garotas ficam. As garotas até urinavam. Tinha pessoas que falavam que quando ia no show dos Beatles tinha um cheiro de urina muito forte, porque as garotas urinavam porque ficavam muito loucas com eles. Então vocês vê lá, ó, o público-alvo, na maioria era jovem, só jovem, só jovem. E essa geração foi muito influenciada. Então aqui, ó, We Love the Beatles, né? Nós amamos os Beatles, né? Bom, nessa época o pessoal estava se reproduzindo demais. Então o público era jovem. E uma coisa que a gente tem que levar em conta é que essa geração ela foi doutrinada e ela foi preparada para profanação da geração de hoje, tá? Pode parecer bizarro, medonho, mas infelizmente foi assim. É a longo prazo, uma agenda ela não se cumpre em 1 ano, 2 anos, ela não se cumpre em meses, ela se cumpre num período de, sei lá, se for possível, séculos.
séculos ou décadas para cumprir a agenda, porque esse pessoal que está no controle do mundo não é nos últimos 100 ou 200 anos, mas desde que o mundo é mundo, há muito tempo atrás, certo? Desde o início da história da civilização humana. Então tá lá, ó, os Beatles, né? Então você vê lá o John Lennon fazendo a mão chifrada, o Paul McCartney fazendo esse sinal aí, parece um 6, né? O 666, ou talvez o olho de Horus. Então é engraçado, né? Todas as celebridades fazem esse tipo de sinal. Olha lá, ó, o Paul McCartney fazendo o sinal do olho, o John Lennon com a mão chifrada. Então vem uma pergunta, será que é coincidência, né? Como o pessoal gosta de achar? Ou será que tem algo por trás influenciando eles? Algo que manda eles fazer esse tipo de coisa para influenciar pessoas? Porque essas pessoas têm um poder de influência enorme. Olha lá, ó. Na capa do álbum, eles com um pedaço de boneco, né? Parece que simbolizando crianças. Então, é uma pergunta. Será que eles estão fazendo referência a algo que o sistema faz com crianças por trás dos panos? É uma pergunta. Não tô afirmando nada, tá? É só uma pergunta. Então, no mínimo estranho, né? No mínimo bizarro eles fazerem uma capa com esse tipo de coisa aqui, certo? Então tá aqui uma frase do John Lennon. Então, ó, alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, ele diz assim, ó: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares que Jesus Cristo. Então ele falou isso em 1966. Eu sou cristão? Eu apoio o cristianismo? Não. Por quê? Porque cristianismo é religião. O que eu apoio é a Bíblia. Certo? A gente tem que crer no Messias, não no cristianismo. Certo? Então aqui está dizendo assim, ó. Lennon diz: nós somos mais populares que Jesus agora. Então é uma frase que é muito famosa que ele disse. Ele é muito conhecido por essa frase. E muitos cristãos acabavam interpretando ele mal, né? Faziam acusações contra eles, etc e tal. Acusava ele de ser o anticristo. E é algo, tipo assim, no mínimo estranho. E a gente sabe que todo satanista se considera anticristo, isso não é novidade nenhuma. Então aqui, ó, olha o que diz o press officer dos Beatles, né? Que é o assessor de imprensa, né? Olha o que ele diz sobre os Beatles, ó. Ele diz assim, ó: eu quero dizer, eu sou anticristo também, mas eles são tão anticristos que me deixam em choque. O que não é algo fácil. Uau! Então olha o que o assessor de imprensa dos Beatles fala sobre os caras. Então, os caras deviam fazer coisas tão perversas assim, por trás, né? Que, tipo assim, o cara acabou ficando com medo, né? Acabou ficando horrorizado de tão anticristos que os caras eram. E pelo visto, os caras se consideravam anticristos mesmo, certo? Então é algo, no mínimo, esquisito. Então eles fazem o sinal do 666, do olho de Horus, né? Na mão. E eles não escondem, galera. Eles não escondem a que eles servem. Eles deixam na cara de todo mundo. Só que, para as pessoas, tudo isso é teoria da conspiração. Vai vendo, vai vendo. Bom, então isso aqui é uma capa de um dos álbuns dos Beatles, certo? E aqui tá a presença de várias pessoas que eram importantes para eles, né? Que eles tinham, que para eles era relevante de alguma forma. E quem a gente vê lá no canto esquerdo da tela, quem é que a gente vê? Presença ilustre de nada mais, nada menos que Aleister Crowley. Quem era o Aleister Crowley? O maior satanista do século XX, certo? Foi o cara que revolucionou esse satanismo moderno e influencia pessoas do sistema até hoje. Até hoje esse cara tem uma influência muito forte no sistema. Então os Beatles, eles seguiam a lei dele, que era aquela lei de faça o que tu queres que tudo há de ser da lei, que era a lei de Telema. Era uma lei satânica criada por ele. Certo? Esse cara ele era um satanista de alto grau, muito pesado, certo? Ele era um mago também. Ele fazia parte da ordem Ordo Templi Oriente, certo? Acho que eu falei um pouco sobre ele num vídeo que eu fiz aqui sobre a NASA, o vídeo 021, certo? O Jack Parsons, que foi o cara que construiu o laboratório de propulsão a jato, que era satanista e também se considerava anticristo, era discípulo do Aleister Crowley, junto com Lafayette, Ronald Hubbard. Então, a gente vê que eles não escondem a quem eles estão vinculados, certo? Eles não escondem a quem eles adoram, certo? Tá na cara de todo mundo. Bom, então esse era o Aleister Crowley. Então olha o que diz aqui, ó. Um dos heróis dos Beatles. Uau! Olha quem era o herói dos caras, hein? Nada mais, nada menos que o cara mais satânico da história da humanidade.
Nossa, na moral, tipo assim, a inteligência dos caras nível master, né? Então, ele tá incluído na capa do álbum Sgt. Pepper e era o infame Aleister Crowley, né? Obviamente, que eu mostrei pra vocês agora. Aparentemente, os Beatles encaravam os ensaios de Crowley com muita seriedade. É óbvio, isso fica bem evidente. John Lennon, em uma entrevista, disse que toda a ideia dos Beatles era o famoso ensino faça o que você quiser, de Crowley. Ou seja, não existe lei, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não faça mal ao próximo. Essa é a visão do cara, né? A doutrina do cara. Então, no Brasil, Crowley inspirou Paulo Coelho e Raul Seixas na criação da chamada Sociedade Alternativa em 1970. Então, até cantores brasileiros como Raul Seixas e Paulo Coelho foram influenciados também por ele. E é uma coisa que muitos não sabem, certo? Por que será? Será que é coincidência? Ou porque tem alguém que anda ocultando certas coisas para fazer as pessoas idolatrar um anticristo? É uma pergunta, né? Bom, então muitas pessoas idolatram esse tipo de gente sem saber, infelizmente, né? E um de seus mandamentos é citado na música de mesmo nome, ó. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Certo? Mas da lei de quem? Da lei do Satã. Da lei do adversário, não da lei do Criador, percebe? Pois bem. Então todo esse pessoal segue esse caminho, certo? Bom, as especulações sobre o sucesso imortal dos Beatles relatam que ainda no início da carreira, durante as inúmeras excursões da banda, eles se hospedaram em um antigo cinema em Hamburgo, na Alemanha, e foi ali que Lennon acabou conhecendo o ocultismo e as histórias de uma antiga seita secreta liderada por Aleister Crowley, que por sinal está na capa do disco Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é aquela capa que a gente viu de 67, e depois dessa sutil aparição no disco e do interesse de Lennon, Crowley se tornou referência dentro do rock and roll. A mais famosa e explícita citação ocultista aparece na música Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne, notório fã dos Beatles, do álbum Blizzard of Oz, de 1980. Há quem diga que em Hamburgo iniciou o sucesso eterno dos Beatles, depois de Lennon firmar um pacto com forças ocultas e se aprofundar no ocultismo, na numerologia e em outras práticas relacionadas. Mas qual seria o preço por essa quebra de contrato? A vida de Lennon, é óbvio. Inúmeras lendas urbanas cercam o sucesso dos Beatles e conseguem descrever toda a história da banda até a surpreendente e histórica morte de John Lennon, em 80, assassinado por Mark David Chapman com 4 tiros. E Chapman, inclusive, aparece na última foto de Lennon com vida, pedindo um autógrafo ao lado do ídolo, né? Então, esse é o preço que se paga por fazer essas coisas que a Bíblia abomina. A própria Bíblia diz, não converse com espíritos. Maldito é o necromante, feiticeiro, ocultista. Então, nada disso é por acaso. Para a comemoração dos 50 anos do lançamento da animação psicodélica de Alone Submarine nos cinemas, lançada originalmente em 68, a Dark Side Books lança a adaptação da história dos músicos, certo? Então vocês veem que ali, ó, na ilustração mostra o John Lennon fazendo o quê? Uma mão chifrada, né? Que é o símbolo do satanismo. Inclusive, o fundador da igreja de Satã, o Anthony LaVey, ele diz que esse sinal é um sinal que quando você faz, você amaldiçoa uma pessoa. Então o próprio satanista está falando isso, então desculpa, não tem como falar que essas coisas são teorias da conspiração. Bom, então aqui fala um pouco sobre o Aleister Crowley e os Beatles. Então aqui diz assim, ó, Aleister Crowley foi um mago inglês que ficou famoso no início do século XX, quando escreveu os livros de Telema, quando, por uma entidade sobrenatural no Egito, foi guiado, certo? E, por praticar vários rituais com sacrifícios de animais, entre outras coisas, ele é considerado um dos maiores satanistas que já existiu, tendo talvez influenciado a Church of Satan, que é a igreja de Satã, né, nos anos 50, idealizada por Anthony LaVey, que eu citei agora há pouco. Ele é o Mr. Crowley na música do cantor Ozzy Osbourne. A música do grupo Iron Maiden, Revelations, que em inglês acho que é Apocalipse, quer dizer, português, desculpa, português é Apocalipse, refere-se à afirmação do próprio Crowley de que ele era a reencarnação do anticristo, em outras palavras, o próprio diabo. Crowley, considerado o mais proeminente mago cerimonial do século XX, ele é o segundo no alto da esquerda para a direita ali, ó, na capa do álbum. E os Beatles fazem uma homenagem a Aleister Crowley ao colocá-lo na capa de seu disco, certo? Então a gente vê que há uma adoração a esse cara aqui. Todas as pessoas que querem virar satanista,
Tipo assim, todo cara que chega assim e pensa, pô, eu quero virar um satanista. Dando um exemplo. Toda pessoa que quiser virar um satanista tem que estudar sobre esse cara aqui, certo? De alguma forma. Tem que conhecer esse cara aqui. Então a gente vê que há um condicionamento, há uma adoração por trás disso. Por trás desse cara. Não é bom, certo? A gente vê que tem forças ocultas por trás de tudo isso aqui, certo? Então tudo isso aqui tá interligado, galera, certo? Então aqui tá alguns dos pensamentos do John Lennon. Então ele diz assim, ó, nós somos mais populares que Jesus, né? Agora, né, que foi a frase que eu tinha mostrado anteriormente. Então ele diz, o cristianismo não significa nada para mim. Toda a ideia dos Beatles era o famoso ensino faze o que tu queres de Crowley. Nós temos Hitler dentro de nós, mas também temos paz e amor. Antes de Elvis não existia nada, nós sempre quisemos ser maiores que Elvis porque ele era o maior. Eu sou um egomaníaco, mas quem não é? Bom, então, segundo as próprias palavras de John Lennon, nota-se que ele tinha um pouco em comum com a imagem que propagava. John, na verdade, era uma pessoa ambiciosa, snob, que não sabia conviver com opiniões discordantes, exibicionista de personalidade conturbada e que paralelamente cobrava um mundo perfeito. Lennon zombava de Jesus, ao passo que defendia uma filosofia esdrúxula de um bruxo, apelidado pela imprensa de seu país como a besta, e que se auto-intitulava como a reencarnação do anticristo. Lennon ainda dispunha de fé para colocá-la numa entidade hindu, sobre a qual ele sabia quase nada. O que mais uma vez fica evidente é que no mundo acreditar em Jesus é coisa pra gente de mente pequena, certo? Na visão desses caras. Então, acreditar em várias paradas na visão desses caras, seja lá o que for, contanto que seja novo, é diferente. E é sinal de perspicácia e pensamento evoluído. Mas a gente sabe que tudo isso se trata de quê? De enganos demoníacos. Paulo falava que nas escrituras que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então esses caras aqui provavelmente foram vasos de ira dados a Satanás. Então eles aceitaram vender sua salvação, sua liberdade, sua paz mental por fama terrena nesse mundo. E a gente vê que esse é o tipo de pessoa que é idolatrado cegamente. Esse é o tipo de pessoa que influenciou muitas pessoas. Através desses caras o hinduísmo chegou na Europa, certo? Então, isso aqui serve pra gente aprender com isso, certo? Bom, então aqui fala dos Beatles. Então o grupo era uma banda satânica, liderado por John Lennon. Estudos biográficos estabelecidos e bem pesquisados mostram ligações de John Lennon com o satanismo e o ocultismo. Seus gurus espirituais eram pessoas ligadas a reivindicações de seitas. Um dos maiores satanistas do século XX, Aleister Crowley, consegue aparecer na capa dos álbuns dos Beatles. Os ídolos da humanidade são pessoas relacionadas a Satanás, o príncipe do mundo. Bom, então aqui diz, o diabo tem que acusar, ele tem que carregar nossas acusações. Que o próprio diabo é o culpado e responsável por tanta desarmonia e violência neste mundo, né? Coisas do próprio Satanás. John Lennon foi um instrumento de Satã na Terra e morreu nas mãos de um fã. Coincidência mórbida, né? Então aqui tem um jornal do Daily Mirror, acho que é um jornal americano, se eu não estiver enganado. Aí tá escrito que é o Special Issue, acho que é assunto especial. Então diz, ó, John Lennon morre a tiros em Nova York no dia 8 de dezembro de 1980. A morte de um herói, né? Vamos dizer assim. Então, tudo isso aqui que eu mostrei já é mais do que suficiente para todo mundo aqui saber que o John Lennon era satanista abertamente declarado e que o sistema faz a gente idolatrar pessoas desse tipo, certo? É por isso que o mundo vai mal, por isso que a gente vê pessoas se matando, pessoas roubando umas às outras, pessoas entrando em depressão, pessoas se suicidando, justamente por conta disso, porque todo mundo tá de alguma forma envolvido com esse tipo de adoração e não percebe, galera, certo? E é uma coisa que a Bíblia condena, certo? Todo tipo de idolatria. A gente só tem que idolatrar e prestar culto ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, que é digno, não a demônios, nem a ídolos de madeira, de pedra, nem seres humanos, certo? Então é uma coisa que a gente tem que pensar, galera. É uma coisa
que a gente tem que pensar. E isso serve para despertar as pessoas, serve para fazer as pessoas, serve para pôr as pessoas para pensarem, certo? Bom, então a gente sabe que o mundo jaz no maligno, certo? E tudo é controlado ao nosso redor. Tudo isso serve para criar um mundo ilusório, nos manter presos na ilusão que eles mesmos criaram, que é exatamente isso que eles querem, nos escravizando mentalmente, certo? Para depois nos escravizar fisicamente. Então, galera, aqui diz assim, ó, a canção Imagine, que foi a canção que a gente analisou hoje, que diz: imagine que não há mais religião, não há mais países, não há mais política, é virtualmente um manifesto comunista, como eu falei. Hoje, Imagine, quer dizer Imagine, é um grande sucesso em quase todo lugar, uma canção antirreligiosa, anticonvencional, anticapitalista, mas porque ela é suave e é aceita. Então, o demônio ele consegue fazer todo tipo de sinal e prodígio para te enganar. Então, ele vai fazer uma música suave, ele vai criar um tipo de música especialmente para te deixar em transe, para te deixar hipnotizado com aquilo, certo? Porque ele usa dessa artimanha contra o próprio ser humano, certo? E muitas pessoas não percebem. Então, o maior sucesso do adversário foi convencer a humanidade de que ele não existe, certo? Bom, para encerrar o vídeo, vou falar um pouco sobre esse backmasking. O que é o backmasking? Ele é popularmente conhecido como mensagem ao contrário, cuja tradução literal seria mascarando por detrás, né? Ou então, idiomaticamente, mascarando o reverso. É uma técnica sonora a qual, antes da era digital, os sons eram gravados normalmente, enquanto a fita a ser gravada somente as específicas faixas gravadas para este efeito eram um gravador de multicanais, e ele corria ao contrário na direção normal da cabeça do gravador, sendo fisicamente ditada, e depois para ser unida, cortada e colada e tocada normalmente ao contrário, junto às outras faixas da música que incorrem na direção normal. Então, o que significa isso aqui? Significa aquela questão que a gente sempre vê de músicas que estampam mensagem, carregam mensagens quando o disco é rodado de trás para frente, certo? Quando o disco é rodado de trás para frente, a gente consegue observar algumas mensagens assim subliminares, algumas coisas que são colocadas nas músicas. Então é mais ou menos isso. Então diz assim, ó, a prática de manipular músicas gravadas começou nos finais da década de 50, com a chegada da música concreta. Essa forma vanguardista da música eletrônica consistia na edição conjunta de fragmentos sonoros naturais e mecânicos. E adivinha qual foi a primeira banda que incorporou isso em suas músicas? Adivinha qual foi a primeira banda a usar isso? Nada mais nada menos que os Beatles. Uau! Só coincidências, esse mundo é uma caixinha de coincidências, né? Ah, tá, sei. Então diz assim, os Beatles, que incorporaram as técnicas da música concreta dentro das gravações, foram os responsáveis pela popularização do conceito de backmasking. John Lennon experimentou executar ao contrário o acetato de Tomorrow Never Knows, canção do álbum Revolver. O som da canção, sendo tocado ao contrário, lhe agradou e lhe compartilhou os resultados com os companheiros de banda no dia seguinte. Depois escreveu a música Rain, com a intenção de que a música fosse gravada completamente ao contrário, por George Martin, o qual se negou a gravar da forma proposta e somente o verso final foi gravado ao contrário. Então, por que o John Lennon ele se agradava de tocar as músicas ao contrário? Porque esse pessoal satanista, eles têm essa mania. Por quê? Porque isso foi ensinado pelo Aleister Crowley, certo? O Aleister Crowley ele ensinava seus discípulos a escreverem ao contrário, certo? Então tudo que esse pessoal usa ao contrário, de alguma forma remete a algum tipo de simbologia, carrega algum significado, alguma simbologia por trás, certo? Então, isso é satanismo explícito, eles foram os primeiros a colocar isso nas músicas deles, e isso foi criado, não foi à toa, certo? Eles conseguem colocar magia negra nas músicas para enfeitiçar as pessoas com esse propósito de aliená-las, certo? Bom, então isso aqui é tipo uma charge, né? É tipo uma imagem assim irônica. Então ele diz: imagina um mundo sem religião, sem céu nem inferno, e como será e o mundo será como um só, sem países, uma irmandade do homem. Imagine não existir posses. Então tá aqui o rosto do Karl Marx, do Hitler, do Lenin, do Stalin, do Mao Zedong e de outros caras aí doentes mentais, certo? Então a gente sabe que o John Lennon é só mais um ator, como todos esses caras aqui eram atores. Daí você vai olhar pra mim e dizer assim: pô, Lucas, mas tu traz tanta evidência
de que os caras eram satanistas, tu traz tanta evidência, traz tanta evidência nos vídeos que o mundo realmente tem problemas, que existe uma elite satânica que controla tudo por debaixo dos panos, e as pessoas têm coragem de falar que isso é teoria da conspiração. Por que será? Porque o despertar é individual e a alienação é em massa, certo? A resposta é simples, e porque infelizmente nem todos têm olhos para a verdade. Infelizmente nem todos têm olhos para enxergar a verdade, muitos por ignorância, outros porque não querem. A gente não pode fazer nada a mais que avisar, a gente não pode fazer nada a mais que a nossa parte de mostrar. Daí cabe à pessoa tomar uma atitude, se ela quer ou não uma mudança, certo? O que eu faço aqui, o que eu posso fazer é no máximo instruir a pessoa aqui, o resto a pessoa que tem que conduzir. Então esse livro aqui, A Profecia de John Lennon, fala mais ou menos isso. O autor desse livro era um dos maiores fãs do Beatles, ele é, e mesmo ele sabendo que eles eram satanistas, ele continuava fã, ele gostava mesmo de verdade dos caras, ele deixa isso bem claro nesse livro. Eu nunca li, mas tem pessoas que leram e eu sei o resumo, tem pessoas que leem e fazem vídeos falando sobre, então é bem bacana. E espero que esse vídeo tenha ficado bem claro para todos. O sistema nos faz idolatrar essas pessoas sem a gente saber, através da inocência, certo? E infelizmente muitos caem no engano. Bom, mas eu acho que é isso. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado a todos aqui que apoiam o canal, que veem os vídeos. A presença de vocês é algo que me motiva a fazer esses vídeos, essas pérolas, esses conteúdos, né? Que creio que muitos de vocês gostam. Então espero que tenha ficado bem claro para todos. Quem tem olhos enxergue, quem tem ouvidos ouça, certo? Porque nada disso é por acaso e o mundo que a gente vive não existe coincidência. Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.